Te atualizo também sobre o Flamengo e o boato de que vários atletas foram para a balada na Argentina depois da classificação contra o Estudiantes. O Galo declarando guerra ao rubro-negro, no caso o Flamengo. Tudo sobre o Flamengo e a treta envolvendo a Libra, que ganhou novos contornos. Tem Gerson negociando o retorno provisório para o Flamengo e conta também bastidores da passagem sofrida do Flamengo em cima do Estudiantes somente nos pênaltis. Preciso contar também sobre uma iniciativa do Flamengo que irritou vários dos clubes grandes do futebol no Brasil, as últimas do mercado. Bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo foi o primeiro clube brasileiro a declarar guerra ao Flamengo, tudo porque ao longo da semana, por meio de uma decisão judicial, o Flamengo conseguiu o bloqueio de 77 milhões de reais a que teriam direito os clubes brasileiros que integram a Libra. Só para lembrar que a Libra é um grupo que reúne esses times e ela paga mensalmente pelo direito de transmissão do Campeonato Brasileiro. O Flamengo está muito incomodado com a divisão da grana e recorreu à justiça para bloquear toda essa grana. No mês de setembro foram bloqueados 77 milhões de reais de 9 clubes da Série A. Se esse bloqueio se mantiver até dezembro, serão 230 milhões de reais que deixam de cair nos cofres dos times brasileiros, entre eles o Galo. E o Bruno Mussi, CEO do Galo, disse o seguinte, abre aspas, não existe mais conversa com o Flamengo a não ser na forma judicial. O Flamengo fez um movimento muito infeliz e de afronta a todos os outros clubes, trazendo prejuízo incalculável para nós, sem nunca propor nenhuma ação que de fato pudesse resolver. É extremamente desapontante, mas o Atlético vê com muita insatisfação a maneira como a qual o presidente do Flamengo vem se portando. Use o espaço para comentário para dizer, nessa briga você está do lado de quem? Do Flamengo ou dos outros 8 clubes que se sentiram extremamente lesados e não vão ter acesso ao dinheiro do mês de setembro. A grana teria caído na última quinta-feira. Hora de falar sobre vários times importantes do futebol brasileiro na bronca com o Flamengo. Tudo porque o rubro-negro conseguiu uma liminar na justiça impedindo que a Libra faça o pagamento referente ao mês de setembro do Campeonato Brasileiro para os clubes que integram a Libra. O Flamengo faz parte da Libra. A motivação do Flamengo nessa ação na justiça diz respeito a um desacordo com os outros integrantes. O Flamengo faz parte da Libra, cuja participação tem 9 times da Série A. A alegação do presidente BAP é de que o contrato assinado pelo seu antecessor, o Rodolfo Landim, faz com que o rubro-negro perca pelo menos 100 milhões de reais por ano com os direitos de transmissão. E o BAP tenta convencer os demais clubes a mudar essa forma de divisão da grana. Os outros 8 clubes disseram não. A gente está muito satisfeito com essa divisão mais igual. O que o BAP fez? Como um mau perdedor, ele foi à justiça e conseguiu uma liminar para impedir que essa grana seja depositada nos clubes. Grana vai ficar em juízo. Dessa maneira, o São Paulo deixa de faturar 13 milhões e 400 mil, o Palmeiras fica com 12 milhões e 300 mil suspensos, o Santos com 9 milhões e 400, o Atlético com 7 milhões e 700, o Bahia com 7 milhões e 200 mil reais, Red Bull 5 milhões de reais, o Vitória 4 milhões e 600 mil, o Grêmio faz parte da Libra, mas é o único que não tem nesse momento direito a essa verba. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Flamengo classificado para as semifinais da Libertadores da América, mas quem esperava facilidade se surpreendeu. No tempo normal, o rubro-negro perdeu para o Estudiantes em La Plata, na Argentina, o único gol da partida marcado por Benedetti. Como o Flamengo havia vencido por 2-1, placar agregado de 2-2 e decisão nos pênaltis. Com detalhe importante, durante o segundo tempo, o Estudiantes chega a fazer 2-0, o gol é anulado por conta de um impedimento, o que salva o Flamengo de uma eliminação. Seria mais uma eliminação nas quartas de final, a quinta em 8 participações. Na decisão por pênaltis, brilhou o Rossi, que havia falhado no gol do Benedetti. Ele mesmo admitiu que demorou para tomar a decisão de espalmar a bola do Benedetti. Na decisão por pênaltis, 2 pênaltis defendidos pelo goleiro, que já foi atleta do Estudiantes, aquela famosa lei do ex. Todas as 4 cobranças do Flamengo muito bem feitas, com destaque para do Léo Pereira, zagueiro que esbanjou a categoria e pôs a bola no ângulo, na gaveta. E depois ainda saiu dizendo que foi mais ou menos, a cobrança não foi tão boa.
obviamente de forma irônica, né? Com a vitória por 4-2 nos pênaltis, o Flamengo se credencia e passa para as semifinais. 13 milhões de reais de prêmio pago pela Conmebol. Tem também toda a receita com bilheteria do jogo contra o Racing. Flamengo e Racing se enfrentam em um mês. O time argentino tem, inclusive, melhor campanha do que o Fla. Daqui a pouco eu falo sobre campanhas. O outro confronto de semifinal terá Palmeiras e LDU, de quem você vai saber mais daqui a pouquinho. Só para completar, como Palmeiras e Flamengo estão em lados opostos das chaves, dá para imaginar uma final novamente entre os brasileiros, como já havia acontecido na edição da Libertadores de 2021. Você acha que podemos assistir a uma outra final? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Bora falar sobre Gerson, tem novidade importante, pelo menos segundo a apuração do jornalista Fabrício Lopes. O meio atacante cogita voltar temporariamente para o Flamengo. Bora te explicar essa história. Gerson tem ficado de fora dos últimos jogos do Zenit por conta de uma lesão muscular. Cheguei a contar para vocês nessa quarta-feira que ele cogitava contratar um fisioterapeuta particular, por entender que o processo dentro do Zenit não era dos mais adequados. Nessa quinta-feira, o Fabrício Lopes afirmou que as negociações com o Flamengo começaram para que ele ganhe uma autorização do Zenit e venha se recuperar por aqui. O Flamengo teria, segundo o Fabrício Lopes, aprovado essa recuperação. Mas calma, não existe nenhuma movimentação para que o Gerson seja contratado pelo Flamengo. Inclusive o BAP, o presidente rubro-negro, é radicalmente contrário a essa ideia. A avaliação interna é de que Jorginho e Saul, recém-contratados, têm dado conta do recado. Para falar a verdade, eles até superaram as expectativas e têm jogado mais bola do que o Gerson, vendido na metade do ano para o Zenit por 25 milhões de euros. A verdade verdadeira é que o Gerson deixou o Flamengo pela porta dos fundos. Ele e o pai dele trabalharam de maneira muito obscura, de uma maneira não muito legal, para a saída do atleta. Diante de todo esse cenário, a possibilidade de contratá-lo está completamente descartada. Hora de falar sobre o Flamengo e os impactos da decisão rubro-negra de recorrer à justiça, bloqueando judicialmente as cotas de TV dos times que integram a Libra. Bora voltar do começo para você entender toda essa história. Os clubes de futebol no Brasil se dividiram em dois grupos, na Libra e na LFU, em relação à comercialização dos direitos de transmissão. Pois bem, o Flamengo, na época dirigido por Rodolfo Landim, aceitou uma redução de mais ou menos 100 milhões de reais em sua receita com TV. O modelo de divisão foi diferente. Já o sucessor do Landim, o BAP, é radicalmente contrário a essa atual situação e conseguiu nessa semana um bloqueio judicial, que no primeiro momento causou um impacto de 77 milhões de reais. A verba prometida aos clubes no mês de setembro não será depositada, ela vai ser depositada em juízo. Se esse bloqueio prosseguir, esse impacto da decisão judicial pode alcançar até 230 milhões de reais, prejudicando a São Paulo, Palmeiras, Santos, Bahia, Grêmio, Vitória, Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino, outros clubes que dependem dessa grana. E a Libra está muito incomodada com a decisão do Flamengo, com o fato de o BAP não ter aceitado uma mudança que havia sido assinada pelo antecessor dele. A percepção da Libra é de que o Flamengo tenta asfixiar financeiramente os demais integrantes do bloco para que eles acabem engolindo uma nova divisão, especialmente em relação aos 30% dos direitos de transmissão da audiência. Vale a lembrança de que 40% são divididos de maneira igual, 30% pela audiência e mais 30% pela classificação final. O Flamengo tenta alterar essa questão para ficar com mais dinheiro, fazendo com que os outros times tenham menos grana. Hora de falar sobre o Flamengo para repercutir informação que tem bombado e causado no rubro-negro. Léo Dias informou que 8 jogadores do Fla foram a um clube noturno em La Plata depois da classificação do Flamengo contra o Estudiantes, nessa quinta-feira lá na Argentina. Cebolinha, Léo Pereira, Saul, Plata, Bruno Henrique, Emerson Royal, Samuel Lino e Wallace Ian. O Flamengo emitiu nota assegurando que a notícia é mentirosa. Abre aspas para a nota do Fla. O Flamengo repudia com veemência a publicação absurda do portal Léo Dias, desta sexta-feira, que veiculou uma informação absolutamente falsa, sem qualquer conexão com a realidade. O Flamengo explica que só conseguiu chegar ao hotel depois do jogo às 2h30 da manhã e que alguns dos atletas, aí todos foram convidados a jantar, e que alguns desses atletas ficaram até 4 da manhã jantando dentro do próprio hotel. E mais, que a partir das 9 da manhã do dia seguinte, 9h30, para ser mais preciso, os jogadores que não estiveram em campo ou que jogaram poucos minutos ainda estavam à disposição do Flamengo para um treinamento.
ou seja, que não haveria a possibilidade dessa balada. Confesso que não tenho como confirmar, mas estou atrás de mais atualizações para deixar você super bem informado sobre o tema, beleza? Antes de mudar de assunto, só registrar que a Conmebol denunciou Bruno Henrique por gestos obscenos. Ele se dirigiu à torcida do Estudiantes, segurando e balançando as partes íntimas, além de mostrar o dedo do meio. O Bruno Henrique já foi denunciado e agora corre o risco de ser multado ou até suspenso na principal competição do planeta. Rapaziada, então é isso. Ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do Flamengo. Informações exclusivas atualizadas pra você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Já chega deixando aquele like maroto pra você ficar por dentro de todas as atualizações do Mengão, o maior clube brasileiro, o maior clube do mundo. Você tá ligado? A gente tá falando do Mengão todo poderoso, malvadão. Então, é isso, rapaziada. Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Segue nós pra nossas alegrias. Até o próximo vídeo. Fui.